E eu não sabia que era permitido o professor falar palavrão na escola. Mas eu pensava, não é permitido. Mas não é não permitido, é? amigo. Mas me disseram que a partir da sétima série era. Amigo, eu criei todo um vocabulário de caramba, galera! Poxa, porque eu tinha que raciocinar antes de xingar. Ele era bem bonitinho, o professor, sabe? Ele fazia a linha coroa com aquele bigodão assim. E aí eu não sei, ele gritou comigo e ao mesmo tempo que me deu um susto, me deu um negócio de. Ai, nossa! Piscou. Cala a porra de novo, filho da puta. Eu sempre tive uma tara em gostar de homem feio e alto. E eu no banheiro cantava assim, ó. Eu lembro até hoje da música, era assim. O José é um gostoso, ele é um gostoso. Fala, minha turma, que adora aquele professor que chega na sala e fala assim: gente, hoje a aula é filme. Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou Esté Marques, eu sou comediante e ex-professora e tá começando agora Conselho Fora de Classe. Parece que o jogo virou nesse podcast, porque a gente tá desde o começo falando sempre da visão do professor, da mãe do aluno, e agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai julgar os professores, e eu tô nessa berlinda hoje. Então eu trouxe 2 grandes amigos pra falar esse assunto, que nem sei se todo professor vai dar conta de sustentar. Porque a gente quer saber, né? Por que todo professor de matemática usa gel no cabelo e uma camisa gola polo? Por que toda professora de artes tem uma good vibes, meio legalize? Vamos tentar descobrir? Vamos tentar! Então começa agora o episódio de hoje, que é tipos de professores. Eu trouxe 2 grandes amigos maravilhosos, que eu tenho certeza que é a pessoa que eu conheço que tem as melhores histórias do mundo. Sério, não tem como ficar 1 minuto do lado dele, ele não vai te contar uma história muito engraçada. E eu tenho certeza que ele tem traumas, porque afinal de contas a professora nunca chamava ele de Júnior, e sim de Josenildo. Não é, meu amigo Júnior Chicó, seja bem-vindo! Nossa, olha, eu ia agradecer, mas já começou o episódio me dando gatilho. Sabe, meus traumas de colégio são professores que toda vez na chamada... tem a professora que pedia pra gente se apresentar. Aí na hora que eu ia me apresentar, eu dizia, meu nome é Júnior. E sempre tinha aquela professora que dizia, Júnior não é nome, qual é seu primeiro nome? Aí me forçava a gritar Josenildo pra sala toda. E criança, depois que aprendi esse nome, filha, Ou não tinha volta mais não. Tem rancor aí. Vai vir rancor. Hoje eu vou descarregar umas coisas aqui, assim, um negócio bem de... vai ser sessão de terapia mesmo aqui. Eita, tu te prepara que eu vou te contestar, vou te perguntar as coisas, aí tu vai ser meu alvo aqui. Eita, vai me ter que lasquei. esclarecer pra mim porque que os professores faziam isso com a gente. E pra provar que eu sou professora de verdade, eu trouxe ela que se tornou uma mulher, entendeu? Adulta. Que prova que eu já tô ficando velha. Que é super famosa. Ela é atriz, ela é cantora, ela é comediante. Ela é uma influencer digital. E foi minha aluna do 7º, 8º e 9º ano. Nicole Louise! Oi, Criquitos! Minha aluna, amiga. Que Você tem loucura. noção? Que essa mulher que está Foi aqui na minha nossa professora. frente... Tô chocado. Eu fui chocado. professora dela. Não, E mas tem eu- história pra contar, viu? Porque eu fiz muita coisa nesse ideal, viu? Porque a gente era no ideal, amiga. Era isso. Que saudade. Eu não sei se eu tenho tantas, né? As pessoas estão assistindo no vídeo aí, mas isso aqui na cara da Esté, isso é filtro. Isso a é Esté tem 84 anos. É isso. Eu fui a senhora do Titanic e é isso. Porque ninguém sabe qual é a minha idade, né? Todo mundo que descobre a minha idade fica absurdo. Você tá novinha, você fica no mesmo rosto, gente. Mesma coisa que quando eu tinha 12 anos de idade, ela tinha mesmo Não, rostinho. Tá, Não gente. tinha. Não. Passa essa receita pra gente. Amigo, Aproveita. que Se é a professora isso? ensina a gente como é que faz verdade. isso. Sabe o que é isso? Sair do trabalho de professora logo, porque senão ia dar muita ruga. Aí eu larguei e fiquei ótima, entendeu? Mas fiquei aqui, ó, tranquila, maravilhosa. Mas não, eu comecei a dar aula muito nova. Eu comecei a dar aula com 24. E aí, Nicole tinha 12. Eu tinha 12. Peraí, tu começou a dar aula com 12 anos? Gente, eu fiz a conta errada, peraí. É isso que vocês estão falando? Eu era uma adolescente prodígio. Não. Eu comecei a dar aula com 24. Botar uns cálculos aqui, deixa eu ver. Ah, 12. Nazaré. Você Eu tira tô com 21, 21, que é a idade dela. 3. É isso. De 12. Mas se de 12 tira 21, tu começou a dar aula na barriga da tua mãe ainda. É isso. Mas é verdade. Minha mãe dava aula, eu vou estava fazer já na aqui barriga, depois. na barriga Deixa eu ver dela. se eu acertei, ó. 12. Detalhe, desde Mesmo. sempre, parece que eu e Esté tinha a mesma idade, porque eu era gigante. É Tira isso. daqui o 12. O Chico Ah, ainda tá. E ela Vai. tem 21. Nicole 21. Nicole. Já, a Esté vai ter que dar aula também de matemática. Eu não sei. A galera já sabe? Eu não, Você é não professora faço... de... Sabe que eu era professora de artes. Tu já teve aluna assim?
O quê? Perturbado, drogado, tipo eu agora, né? Eles eram jovens, né? Vocês eram todos novinhos. Eu era louca, você lembra? Eu era meio... Você era empolgada, Nicole. Eu sempre fui feliz, né? Você sempre foi feliz. Falava mal de tu. Certeza que você chegava em Falava casa mal de mim. chorando pra família e dizia: eu não quero mais trabalhar com isso, não. Tem uma menina na minha sala, Nicole. Ela é da minha altura. Pega os 100 reais. Amiga, fala coisa boa de mim, pelo amor de Obrigada, Deus. tudo bem. É mais do que eu ganhei como professora durante esse tempo todo. Ai, que tristeza. 7º ano, Nicole já tinha 94. É isso. O quê, menina? Tu sempre foi modelona assim? Poxa! Ela sempre Poderosa, foi mas- alta. Amiga, não, mas não era isso tudo, não. É 1,83. Mas naquela época... Agora... Naquela época ela era mais alta que eu. Não, naquela época ela não era mais alta que eu ainda. Não, eu tinha 1,74, 75, por aí. Ela era mais alta Você que tá eu. com quanto, amiga? Eu tenho 79, penso, eu tinha 1,80, mas eu comecei a envelhecer e diminuir. Para! É sério, um dia vai chegar isso pra sua vida, tá? Chico, quanto você tem de altura? Amigo, a gente vai diminuir, não tem Não tem como mostrar pra vocês Deus, agora, eu não mas quero diminuir mais, não. depois a galera olha lá nos stories pra poder saber a nossa altura, né, amigo? Mostrar a diferença fazer e isso. ficar diferente do lado dele. Vamos, a gente vai que fazer. bonitinho. Eu vou começar. Toda vez que a gente se encontrar agora, eu vou fazer um risquinho aqui. Eu Pra vou dizer, saber quanto vai crescer. Ai, olha, gente, eu cresci 1 centímetro. No braço da Nicole, as marcações. Eu amo porque juntou 3 pessoas desse episódio que são totalmente perdidas e aleatórias. A gente nem entrou no tema do episódio hoje. Chico É isso que eu tô ficou dizendo. horas fazendo contas de Uma quanto. TDAH, uma Eu TDAH. também Tu é tenho. também? Oxe. Gente, eu tenho uma sigla maior, que eu sou LGBTQIAP-TDAH. Olha, o que tiver de sigla, Você tá aceitando. você pode empurrar pra mim. TDAH é foda, viu? Mas você já tinha TDAH na época da escola? Demais da conta, Mas já amiga. tinha laudo e tudo mais? Eu só tirava nota ruim por causa disso, viu? Eu pensei que era só porque ela conversava a minha aula toda. Bacana. Mentira, você não conversava tanto. Ela conversava um pouco. Conversava, Não, né? mas é porque suas aulas prendiam, né, amiga? Não tem como. Para. Ela era uma Continua. ótima professora. Continua. Mas eu quero saber, beleza. Vamos tentar focar. A gente vai falar sobre tipos de professores. Eu não vou perguntar pra Nicole qual era a professora favorita dela, pra gente não entrar nesse constrangimento. Olha lá. Mas vai lá, Chico, qual foi o seu professor que marcou a sua vida? Ai, cara, eu tive ótimos professores, Tá. na verdade. A gente fica zoando, tal, tudo isso. Mas nem sempre o professor que marca a vida da gente é aquele professor que a gente gostava mais, né? Eu tenho Sim. lembranças, assim, de momentos. Por exemplo, eu tinha um professor de matemática na 7ª série que me deu um esporro uma vez que eu nunca esqueci até hoje. Ele falou o que pra você? Era meu primeiro dia de aula no colégio e ele virou pra mim e fez: para de conversar, porra! E eu não sabia que era permitido o professor falar palavrão na escola. Mas eu Mas não pensava, é permitido. Mas não é não permitido, é? amigo. Mas me disseram que a partir da 7ª série era. Amigo, eu criei todo um vocabulário de caramba, galera! Poxa, porque eu tinha que raciocinar antes de xingar. Pois é. Não era tipo um caraca, tá difícil. Nossa, esse professor de, Tá complicado. Tá de matemática, então, estamos aí. Ele tá marcando minha vida até hoje, que eu tô descobrindo coisas que eu achava que era permitido. Eu pensava, nossa, vai ver. Porque eu tinha Aí você tava trocado de tipo, escola. caralho, tá massa, Era então. meu primeiro dia na escola, eu já comecei tomando um esporro do professor assim. Aí eu pensei, bom, vai ver aqui, é permitido, né? E não sei, tinha alguma coisa, porque naquele tempo eu não entendia ainda muito bem o que era aquilo. Mas ele era bem bonitinho, o professor, sabe? Ele fazia a linha coroa com aquele bigodão assim. Ele parecia o Javier, aquele ator que eu não sei como é o nome, Javier alguma Nem coisa. me fala. Até hoje eu sou Que, apaixonada por professor. que faz par romântico Débora- com a Selma Hayek. Nossa! E aí eu não sei, ele gritou comigo e ao mesmo tempo que me deu um susto, me deu um negócio de. Ai! Nossa! Piscou. Fala porra de novo, filho da puta. E aí isso me Agora marcou. me bate. Ele bateu no birô assim. Aí você, E eu olhei pro birô e o birô olhou pra mim com a cara de que é ótimo. Eu vi, nossa, deve ser uma delícia. É tipo aqueles memes assim, você ainda vai apanhar muito na vida e você... Tomara. Aham. Tinha esse professor, e tinha uma professora de português que me chamava muita atenção porque ela tinha um sotaque muito diferente, né? Ela era professora de inglês e de francês, mas ela tinha um sotaque que ela falava assim o tempo todo e era muito engraçado. Sempre que ela perdia a calma na sala, ela começava a reclamar e a gente sabia que a gente tinha que ficar sério, me dava muita vontade de rir. Então eu fui colocado pra fora de sala muitas vezes. Porque você tava porque rindo. eu não era eu que provocava o
o estouro dela, mas era eu que ria, sabe? Tipo, sempre tinha alguém que fazia uma coisa errada, e quando ela começava a reclamar, quando ela terminava de dar o esporro, ela pega o caderno e faz a tarefa. E quando terminava, tava a minha voz de fundo, fazendo... segurando aqui. E aí, uma frase que marcou toda a minha vida no colégio foi o Josenildo pra fora, Josenildo pra fora. E aí foi isso. Esses dois amigo, professores. você era capetinha, né? Não era. Eu não. Que isso? Eu só ria, Fala. gente. Não era. Só Eu ria. Você era um ficava no aluno fundão? bom. Você ficava no fundão? Eu ficava no fundo, eu sentava na então frente. já Não, era. eu era anfíbio. Eu sentava no fundão, Anfíbio. dependendo da aula, e Contava sentava na pros dois frente. lados. Mas eu era um aluno bom. Eu não era aluno de ficar em recuperação. Eu fiquei em recuperação uma vez na vida, e Tá. minha mãe vai ficar sabendo por esse vídeo que eu fiquei de recuperação. Olha aí, mãe do Porque Chico. quando eu fiquei de recuperação, eu não disse pra ela que fiquei e continuei indo pro colégio todos os dias, fingindo que tinha aula normal. Mas eu só ia na aula que eu tinha ficado em recuperação. Fiz a prova depois que eu passei, aí eu entreguei pra ela. Olha, falou, tinha uma coisa pra contar pra senhora. Fiquei de recuperação, mas já passei. Ela, como assim? Aí ela não tinha mais, ela não ia brigar Já tava comigo lá. por uma coisa do passado. Aí foi isso. E você, Poxa, dona Nicole, amiga. ficou de recuperação várias vezes? Amiga, fiquei. Eu vou falar que no 8º ano, Ave Maria, parece que é o ano mais difícil de todo, né? Por quê? Que o 8º ano é mais que era difícil. que é na nossa Amiga, eu época. fiquei pra Aquela, caramba. né? Na nossa Na época. nossa época. Era a 7ª série. Era E sétima aí, agora de vocês era o 8º ano. Oitavo Aí mudou, ano. foi esse negócio. Mudou? O quê? Não é mais 5ª série, 6ª série, 7ª é série, é 6º sexto ano, ano, 7º ano, ano. 8º ano e 9º ano. Nossa, eu tô Aí depois vem velho primeiro, mesmo. segundo e terceiro ano. Esté, a gente tá Tá. velho, bate. Ai, gente, que isso, era de Calma, jeito. amigo, bate o resto. Verdade. E agora queremos saber de Nicole também, Professora né? que marcou minha vida. Professores que marcaram, sabe? Não Ó, precisa ser só uma, para. Ó, ela tinha cabelo cacheado, era muito... Ai, para! Foi doido. Vou te falar, amiga, realmente, você marcou muito minha vida. Eu falaria seu nome se fosse num outro programa. Ai. Para, eu tô sendo sincera. Sabe um professor que eu era E você falou que eu vi que Chico falou que ficou apaixonado pelo professor. Não é de mat- apaixonado, foi Mas você foi tinha um... mas você teve um professor que você foi Eu vou apaixonado. falar, não era Vamos. apaixonada, mas todo mundo tinha crush nesse professor. Você lembra do professor de física? Que era do primeiro, do segundo, dava aula pro primeiro e segundo ano? Eu acho que era o Matheus. Matheus? É Matheus. Matheus, ele estudou comigo na época que lembra? eu era. Sim, ele estudou Ah, comigo não. na época que eu era Mentira aluna. que tu era vidrada nesse professor aí. O quê? Não, pela fala, cara dela Matheus não era bonitão. Não, ele é bonito, só que ele é meu colega de trabalho, ele ficava meio. Gente, ele vendo isso, todo mundo vendo isso. Ah, mas agora todo você tá mundo. famosa. Ah. Agora você tá aqui, entendeu? No topo do mundo. Você tá solteiro? Meu Deus, você é uma criança! Não! Para! Eu não consigo! Fico assim, meu Deus! Minha mãe do som, nenenzão. Não Ela tem pensou. como. Você foi apaixonado por algum professor? Apaixonado? Professora, professor? Não Você tinha apaixonado, entendido? mas aí geralmente professor de matemática era uma coisa. Nunca fui bom em matemática, mas professor de matemática sempre era um negócio que chamava atenção. Sempre era olá. Raiz de quanto? Faz aí. Sempre fui péssimo em matéria de exata, coisa de matemática. Eu gostava dos professores. Mas Beijo, professor. matemática, física e química, eu nunca fui de estudar muito em casa. Em casa foda-se, eu ia sair, ia brincar e tal. Mas se eu prestasse atenção na sala, eu entendia e conseguia fazer. Eu lembro que a prova de equação do 2º grau, eu acertei tudo. Eu tirei 9,5 na prova. E o professor, na hora que eu entreguei a prova pra ele olhou a prova assim, olhou pra mim e fez... Espera um pouquinho, não sai agora não. Gente, só pra avisar pra vocês que o Josenildo só errou um X na prova. Tirou 9,5. Já sai daqui sabendo a nota. Eu fiquei muito orgulhoso. E achei que ele gostava de mim também, né? Que ele fez, gente, ele também gostou da minha prova. Nossa, mas foi a única vez também. Mas eu sempre tive dificuldade nessa... Teve uma prova de química que eu convenci o professor de que, realmente, professor, eu não sei nada e eu vou chutar todas as letras. Era prova de múltipla escolha. Então eu dobrei papéis, assim, com as alternativas. E jogou. Era. O Eu professor fazia me... com borrachinha, depois porque isso. era- Você é. bota de um lado verdadeiro ou falso. Você bota o verdadeiro de um lado E falso joga do a outro. borrachinha. Não, mas era borrachinha tipo era A, B, bom C ou D. demais. Aí eu colocava aqui, aí eu fazia tipo jogando assim. Eu caía, eu pegava o B, aí marcava. E você passou? E ele deixava, até que teve uma prova que eu tirei 8. Aí ele achou que eu tinha trapaceado. Aí ele, não, você fez errado, não sei o que. Aí me proibiu de fazer isso. Olha, Ai, nossa, gente. terrível, amigo, mas... Aí eu tive que chutar na minha intuição Aí você mesmo. foi só na intuição, tipo, falando, gente, Mas tô isso- sentindo aqui. Mas nessa história eu me formei, estou aqui E hoje. é isso. Deu tudo certo, então das E contas. você foi tirada de sala por alguma vez?
Nossa, já levei advertência por jogar truco, meu amor. Era o trem da escola. Vocês já jogaram truco, né? Então, eu nunca aprendi truco. Isso é uma vergonha minha aí Nossa, que eu tenho amiga, de caráter. para. Não Cara, tu sei. podia ser professora Era- da gente, ensinar a gente a jogar Exatamente. truco. Eu não Era sei assim como o é que... tempo Não todo. sei. E não podia nem no intervalo, né? A gente ficava jogando escondido. Truco é o quê? Já fui. É de truco carta. É, É de jogo de carta? cartas. Baralho que joga. Baralho, isso. Pô, tá conversando também. Nossa, era tirado demais da conta. Eu ficava no fundão com as menininhas, a Aninha, a Sofia. Sim, é elas que eu tava tentando lembrar o É, nome. e elas são inteligentinhas também, as bichinhas, né? Mas, gente, Mas você conversava... colava delas? Amiga. A Chiquinha agora. Eu era... Fala, Nicole. É, fala. Não, eu já colei, tinha as táticasinhas, né? Aninha! Eu era desse jeito, chamava a Aninha, assim, de longe, assim. E aí... Ela vinha assim, com a cabecinha, eu ficava no cantinho, eu vinha pra esse lado aqui, assim, ó. Eu sou autona. Amiga, tinha que colar, né? Tô brincando que é errado, gente. Claro que não façam isso. Eu nunca sou na vida super a favor, gente. Não, Inclusive, acabou, né? Às a vezes- Esteco dava. Amiga, você não deixava a gente colar. Vamos falar. Não, Você falei, não é. eita, agora vai. Além de você deixar a gente colar, ela dava cola. Eu não- Deixava? Eu deixava. Não, e eu falava assim. Ótima professora. Eu falava, professora, eu não entendi essa. Aí ela vinha, eu lembro disso. Aí eu falei assim, ó, lê de novo. Tarará, 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 tarará. E o que faz isso aqui? Não era desse jeito? Aí eu falei, que é isso aqui? Era, não. Lê, vamos pensar de novo. Aí você, tarará, tarará, tarará. Aí ela dava tipo uma... Ai, tu gostava ela lembra- tanto de ensinar que tu ensinava na hora da Na prova. hora, Isso, amigo! É porque... Aí você, tá, então essa aqui, né? Aí ela... Ah, era maravilhoso. Então, olha, a Esther era tão comprometida com o ensino. Ai, que Eu era, bonito, você amiga. Era viu? tão comprometida Linda. que ela, Você viu? ela preferia a oportunidade de ensinar e garantir que o aluno saísse sabendo mesmo do que deixar ele se fuder na prova e tirar nota baixa. Entendeu? E pra que Ou eu isso? preferia que o aluno passasse direto Pra você não ter que fazer fosse prova uma de prova recuperação. menos na recuperação E é final. por isso que a Ai, melhor nossa, aqui te professora... dando crédito. Sua egoísta Não, do caralho. A única prova, a única matéria que eu não fiquei de recuperação, Também fica em né, artes, gente? né? Aquela eu mesma, eu tô falando da matéria. Porra, Mas ficava uma artes galera. era difícil. Era não, difícil. Não, Era difícil, é porque eu as acho. nossas provas não tinha coisinha de marcar X e certo e errado, não. Era tudo como que era? Aquela que nem eu sei. Escrita, era Aberta, escrita. questão prova aberta. aberta. Isso, nem Prova aberta. sei. Era só escrever, então você tinha que estudar mesmo, entendeu? E aí eu Ou você perguntava estudava- as coisas, entendeu? Tipo, como era o teatro na Idade Média? E aí eu era o tipo de professora Isso é que eu ficava ensinando as coisas pra eles lembrarem. Então, tipo, no teatro da Idade Média tinha os autos dos mistérios e dos milagres. Aí ficava, os autos dos mistérios. Era uma coisa assim. Passada! Os mistérios. Aí quando você contava as histórias dos santos. Aí nos saltos dos Meu. milagres, contava a história da Bíblia. Aí fazia umas coisas dessas, os meninos falavam, ai, que legal! E aí acertava na prova. E era desse jeito. E antes de começar a prova, tava lá os tudo idiota. Era assim, mistério, Menino, quer dizer que a geração de TikTok que a gente tem hoje é culpa E ela tua. Eu que era- criei. Eu que Menino criei todos fazer- eles. Aí, ó, batia aqui, ó. Fazer aqui, era E aí, de desse jeito. repente, tava todo mundo já fazendo a cola. E aí eu ficava assim, os altos dos. Era como Ai, os mistérios, contava histórias da Bíblia, os altos dos. Sei lá, dos milagres. Aí isso era tipo milagres, Gente, contava a que história dos eu santos. nostalgia, queria. porque realmente era isso. E eu tô lembrando disso agora. Ah, Era deve ser legal. Você é uma legal. professora legal. Era legal, Ah, era. ah. Amiga. Mas sabe uma coisa que é muito Obrigada. louco? Assim, eu sempre fazia comédia, era atriz e tudo mais, e entrei meio que sem querer pra dar aula, né? Porque eu me formei em artes cênicas, precisava de dinheiro, comecei a dar aula. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a fazer umas piadas. Então, eu ia fazendo umas piadas e era quase um teste de stand-up. Aí eu ia contando as piadas e aí eu ficava assim, aí eu saía, isso aqui é engraçado. Aí eu repetia nas outras salas. E a galera ria também. a galera ria, também. No entendeu? fundo já tinha o quê? Olha, O stand-up comedy já tava ocupando espaço ali. Era que isso, era legal. porque, imagina, 45 alunos. Não, E- 45 alunos numa sala. Numa sala. Detalhe, eram Babado, 10 babado. salas, não era? Era tipo do A até o não, J. isso, tipo, um ano. E eu dava ano. aula pro sexto, sétimo, oitavo. Teve a época que eu dava aula pra, tipo, 28 turmas. Assim, não fui professor, mas eu já trabalhei dando treinamento, né? Pra vendedores e tal. Então era, de certa forma, aquela atmosfera do colégio, né? E aí você tá na frente, Eu tava na frente. ensinando alguma coisa. Aí eu dava treinamento sobre celulares, tipo, ia lançar um celular novo. Eu ia lá pra explicar. E celular novo, vai lançar, tem isso, tem aquilo, né? E explicar as promoções, né? E eu também aproveitava. E no meio, acabava que as lojas me chamavam pra fazer treinamento. Porque no meio dos treinamentos eu dava um jeito de contar história, aí interpretava, fazia as coisas lá. Aí a galera saía louca, dizendo, gente, esse menino é louco, ele é maluco. Mas gostei.
Mas Mas eu aplicava a contrata. prova no final, só que aí eu não dava cola pra eles, não, né? Porque aí quem passasse na prova era contratado, quem não passasse. Mas é porque eu acho que também... Porque eu colei muito também com uma aluna, né? Então... também não fui muito pessoa Eu já honesta. inclusive, já fui expulsa por colar. Porque, Pegaram você que colando? eu fiz? Pegaram colando. Ah. Foi o professor... Esqueci qual que foi o professor que tinha um olho de vidro. Você lembra? Tinha um professor Meu Deus, eu do tinha um olho de colega vidro. com olho de vidro? Você tinha. Meu Deus, eu nunca soube. Aí ele Eu tava achava que era um tarado, ele tava sempre ele olhando sempre pra um tava olhando ponto. Ele pra- conversava comigo com o olho olhando no meu peito. Para! E era tipo assim, era Ela, um nossa, olho ele não tem nem estático. vergonha. Era um olho estático que o de vidro não mexia e o outro mexia normalmente. Cara, não aí, sei o que é, ah. aconteceu? Eu geralmente tinha um celularzinho que era bem pequenininho. E aí eu abaixava o brilho e colocava no meio das pernas. E aí, na hora da prova... Menina, contando a estática, né? Aí eu fazia assim, tipo, fingindo que eu tava anotando aqui, só que o celular tava aqui debaixo, assim, da perna, né? Eu, assim, com a mãozinha aqui. Aí, A aí eu tecnologia fechava deles, né? e abria. Fechava e abria a perna. Eu fazia isso, menina, em várias matérias, mas não eram todas, né? Eu Aham. estudava também, bonitinho. Para, gente. Estudava. Como que é a raiz verdade? Colando agora. Aí, na hora que ele... E aí, eu olhava pra ele assim, aí o olho tava olhando pra cá. Só que aí, tipo, olhando pra lá. Ela já Não, mirava, jogava o celular do Aí lado eu do olho de olhava. vidro. Aí eu olhava pra ele e falava, não, o olho que tá me olhando é o de vidro. Aí eu falei assim, qual que é o olho que era o de vidro? E aí ele usava óculos, por isso que dificultava eu saber qual que era Ah, realmente sim. o olho. Você não lembra dele? Cara, eu não sei quem é. Aí eu vou eu- perguntar para as minhas amigas professoras dessa época, que eu não faço ideia de quem é. Meu Deus. Aí eu olhei assim, tipo, olhei pra ele. Tá, não tá. Aí eu abri. Na hora que eu abri a perna, aí ele tava, tipo, eu tava ali. Aham. Aí ele tava assim, normal. Aí ele fez assim, que é isso, Nicole? Foi vindo na minha direção. Olhando pro outro lado. Aí ele... Não! Foi tipo isso. Aí ele fez isso. Aí ele foi vindo na minha... Porque eu abri a perna e tava uma luz muito forte do celular. E eram 3 provas no dia. Era até hoje, não esqueço. Português, história e física. Era Você zerou as 3 provas. Eu zerei na hora, porque ele pegou e falou assim, me dá. Aí eu só peguei aqui assim, peguei assim e fui. Sabe como eu colava e que aí eu não tinha como ninguém ia contestar de jeito nenhum? Eu escrevia na minha perna. Eu aqui, com meu 1 metro de perna, escrevia que a matéria Nossa. Tu abaixava as calças? Não, aí eu tinha no meio da sala, Nicole. Tipo, calma aí, gente. Não, eu ia no banheiro. Eu ia no banheiro, lia o que eu precisava. Ah, tá, beleza. Aí voltava. Não acredito. Ela da mãe! Que Olha isso. Levanta. Aí, ou então Tinha tinha muita aquelas tática. calças, tipo, corsário, né? Imagina- Aí eu levantava um tiquinho aqui, ó. Pronto, A feliz. Esté queria ajudar um Não amigo, ganhava. dar cola pra um amigo, ela levanta em pé, assim, levantando a saia pro coleguinha. Imagina. Eu levava O que é papel isso? assim. Você tá- Ver. Eu amo ele! Vou dar. E pra vocês, então, a gente tá falando de professor, assim, qual é o pior tipo de professor, assim? Que você olha e fala assim, cara, esse professor é um saco, tipo, era um saco ter aula com ele. Eu acho que o pior tipo de professor, na época, a gente acha que é o melhor, que é o professor que não quer dar aula, que tá pouco se fudendo. Que entra lá, coloca qualquer coisa no quadro e passa um trabalho que vale todos Ai, os que pontos. Você nem lembra de professor Não, assim. a gente hoje em nem dia eu lembra. lembro. Naquela época eu achava que era o melhor professor, porque era o professor mais tranquilo. Ele entrava, colocava algum texto no quadro. No quadro, e só dizia. escrevia, deixava lá, você anotava. Depois, Aí, ó, tipo quem assim, fizer esse trabalho, quando você entregava o trabalho, você tinha plena certeza de que ele não lia nenhum trabalho daquele e ele dava a nota necessária. Ele via pela capa. Tipo, se você fizesse a capa, Uma capa bonita. mais uma vez, não tinha computador, não tinha aquela coisa, então era tudo na mão mesmo, ele pegava e fazia. Não, esse aqui, essa capa tá valendo 8, essa capa... A gente naquela época achava maravilhoso. Eu tinha um professor que passava muito dever de casa. Era o de... Professor de dever de casa não, não, são amiga. professores legais. Não, mas era um saco. Era tipo assim, não dava aula, não explicava É muito isso. bem a matéria, e só chegava e falava assim, faz isso aqui. E era muito dever. Tem, tipo assim, E era que matéria? Você lembra? era... Se eu não me engano, era matemática. Matemática, amiga. E era muita página ainda. Você ficar fazendo assim, ó. Eram os cadernos só saco. de Nunca conta. gostei. Nunca Não gostei. gostava. Eu não passava dever de casa, eu passava antes já da adoro. prova. Não, gente, cara, por favor. Eu lembro das Antes aulas da de... prova, eu passava um questionário, que valia geralmente o ponto de conceito, que era a prova. Eu percebi essa inclinação pra trabalhar com arte, com alguma coisa, porque tinha a feira de conhecimentos. Eu nunca fiz feira de conhecimentos, porque eu não gostava de levar trabalho pra casa, não gostava de fazer as coisas em casa. E eu achava que era... você ia ter mais trabalho pra participar da feira de conhecimentos, pra garantir nota pra uma matéria. Eu dizia, eu prefiro fazer a prova. Eu era preguiçoso, né? pouquinho. Hoje eu não tenho outra palavra pra definir isso. Era preguiçosa mesmo. Mas aí teve um ano que
a nota da feira de conhecimentos seria replicada para todas as matérias. E eu tava muito cagado em física e matemática. E eu pensei, a única maneira de eu passar esse ano sem ficar de recuperação é se eu fizer um trabalho da feira de conhecimentos e tirar pelo menos 9. Que danadinho. Aí fiz o trabalho da feira de conhecimentos, fiz um trabalho voltado para a literatura. E aí fiz uma peça de teatro de fantoche, teatro de boneco. E aí tiramos 9,5 nesse trabalho. E aí todas as suas matérias... E aí todas as minhas matérias, eu tirei 9,5 em todas. Aí eu tirei 9,5 em matemática e passei em matemática nesse ano por causa disso. Mas foi maravilhoso. Aí eu me realizei, né, fazendo aquilo. Aí você se viu como artista, tipo, foi uma possibilidade ali? Foi, não, total. Porque a gente fez, na época, Titanic passava no cinema. Pode colocar uma maquiagem agora. Me disse que a barba tava branca, eu tô pintando a barba. Aí o Titanic tava no cinema. E aí a gente fez uma sátira. Amigo! Para! Para que eu tô falando da tua idade, Nicole! Me respeita! Aí a gente fez uma sátira ao Titanic, só com teatro de boneco. Nossa, assim, podre. Podre de ruim. Podre. Na história da gente, o Titanic se perdia e ficava encalhado na Praia do No Limite, que tava passando. Nossa, era louco, uma loucura. Praia do No Limite. Aleatório. Tá. Os bonecos, assim, que a gente fez com tampa de margarina, falando, aí tinha a Rose, o Jack lá. E aí chegava na Praia do No Chegava Limite, tinha Zeca Praia do Camargo. Titanic. Tinha o Zeca Camargo, tinha Antônio Conselheiro, era assaltado por Lampião. Era uma doideira. E eu não usava droga naquela época. Mas assim, ressaltar. ficou uma putaria doida. E aí, só que ficou um sucesso, né? Porque todos os alunos queriam ver. Quando a gente apresentou para os professores, teve uma professora que disse, olha, eu não gostei desse trabalho. Esse trabalho eu vou dar 6. Mas quando chegou no dia que a gente fez, os alunos gostavam muito. Então a sala lotava. Lotava, assim, os alunos. Toda vez que a gente ia apresentar, a gente colocava o papelzinho com as sessões. No horário que a gente ia apresentar o Titanic, lotava, assim, não tinha ninguém mais nas outras barracas. E os professores adoraram isso, porque começou a levar mais gente pra feira de conhecimento do colégio. E aí a gente tirou 9,5. E você fazia pecinhas de teatro, essas coisas assim? Aí comecei a fazer direto. No ano seguinte eu não quis participar, porque no ano seguinte eu tava de boa com as Mas, notas. cara, eu já consegui meu Oscar com a leitura de Titanic, não preciso mais. Os professores pediram, a diretora veio falar, não, você tem que fazer esse ano de novo. O que é que você precisa pra fazer? A gente paga pra você fazer. Olha, uma produção que era pra poder hollywoodiana. levar mais público lá pra feira de conhecimentos. E aí foi isso. Marcou muito a sua infância, sua época de colégio? Muita Ai, coisa. porque tá lembrando de muita coisa, né? Não, Nossa. não. Ou então eu que sou ruim demais de Não, memória. mas é isso que eu ia te perguntar. Você começou também como artista na escola, que eu lembro de você participando, Comecei, cantando na escola. Cantava. Eu participava de algumas apresentações que tinha do sarau, tinha sarau. Aí ela tinha- ia lá, bonitinha, levava o tecladinho. E cantava. Ai, era muito gostosinho participar. Amiga, você viu? também fazia brincadeirinhas de atuação, não era? Eu Na sua pouco, aula? que ela falou brincadeirinhas, era um trabalho. Eu levei vários Não, e eu- vários. Amiga! Ai, não. Você não fazia. Era isso. Mas você fazia, eu lembro que tinha um que a gente fazia um triângulo, não era um trem assim? Que aí tinha que atuar, ou não? O triângulo. Bom, assim, todo 8º e 9º ano vocês tinham que fazer uma peça. Era. Aí tinha Shakespeare, que vocês tinham que remontar. Nu! E aí Demais! você. E aí eu não lembro qual era a peça. Nossa, amiga. Eu era acho que é Sonho de uma muito- Noite de Verão. E aí eu lembro que eu deixava eles entregava. fazerem. Eu deixava eles fazerem o que eles queriam. Eu dava minha vida, assim, por essa peça. Era a peça que só a galera da sala assistia. E eu ficava lá, gente, ficava nervosa. Ia tá vendo? Já no tinha banheiro o quê? lá, eles trocavam de roupa, porque tinha todo o figurino em si. E trocava de roupa, vai. E era cada grupinho ia apresentar. Eu lembro que tinha Era um grupo grupinho. geralmente de 9 alunos, aí 6 apresentavam e um ficava responsável pelo figurino, outro pelo cenário e outro pela dramaturgia. Era. E aí eles iam lá e apresentavam. Eu lembro deles Ai, que apresentando. delícia. E aí foi assim que começou. Foi realmente na minha adolescência. Eu tinha uns 14 anos. 13, 14 anos que aí eu fui fazer minha primeira aula. Porque na sua aula eu amei atuar. Eu amava atuar. Aí foi assim que eu fiquei fora. A cara da Stead valeu a pena. E foi assim que eu falei assim, cara, é muito gostoso atuar. E ali na sala de aula eu tava me encontrando. E nessa época, eu não sei se você lembra, eu gravava meus amigos, que eu tinha um celularzinho, e produzia uns vídeos de atuação, e aí tinha uma musiquinha de fundo. Eu fazia muito isso com meus amigos. E aí
Tipo, todo mundo queria participar dos meus vídeos, era engraçado. E aí foi você começando postava assim. já na internet? Não, não postava. Eu guardava pra mim, porque eu gostava de... Pro hobby. Porque era mas- vergonhoso, amiga. Era vergonhoso. Era depois eu mostro. Eu Pensei que ela ia pegar um vídeo agora pra mostrar. Eu tenho um Não, aqui. eu perdi tantos. Eu tenho um aqui, né, da época que era tipo... Ai, eu vou nossa, mostrar meu depois sonho, pra se eu você. tivesse na Depois eu época- mostro. Se na minha época de colégio tivesse um celular Então, a com gente câmera, não a gente tinha teria isso, feito né? muito. Tipo, Vocês não vários tinham, filmes, tinha não. muito. Mas o meu Era ainda tudo não aqui na tinha memória. muito... Tu acha que eu fiz teatro de fantoche com sopa de margarina por quê? Se eu era tivesse minha celular, eu escolha. tinha feito um filme. Era o próprio novo Titanic. Tampa de margarina. Eu lembro que eu apresentava trabalho, assim, depois que os amigos aprenderam isso, né? Era ótimo, porque tinha que apresentar um trabalho. Ninguém queria apresentar o trabalho. Aí eu dizia, gente, se vocês botarem meu nome no trabalho, vocês mandam pra mim, eu estudo o trabalho e apresento. Eu me dá o trabalho pra eu ler. Eu pegava o trabalho, lia, ia lá pra vê. frente e... Aqui, ó. Eu mostrava. Eu já fugi dos trabalhos, eu não gostava de aparecer. E, inclusive, então, naquela isso foi uma época- coisa que pra mim foi uma revelação, porque aí, de repente, Nicole virou super, tipo, Porque estouradíssima. eu E tinha eu falei assim, gente, vergonha. você era mais tímida. Eu era tímida. Eu lembro tipo que você assim, cantava doideira, né? super. Foi quando eu fui mega passando. talentosa e tal. Eu lembro que, tipo assim, eu era mais soltinha, zoeira com os meus amigos. E aí foi quando eu comecei a fazer. Comecei a fazer arte. Teatro. Comecei a fazer teatro lá pros 13, 14 anos. Comecei a fazer... Como é o nome daquele negócio mesmo? Que você tem ensina. Que tu ganha vida. falava. Que tu ganha vida. Tu falava que tinha. Isso. Comecei a fazer Teatro. teatro. E foi lá que eu comecei a ficar um pouco mais desinibida pras câmeras, assim, quando alguém ia falar, porque eu travava. Eu falava, eu Gaguejava. Eu gaguejava, real. Aqueles trem de ficar improvisando. Isso que vai soltando a gente. Aí você vai apresentando pra galera. Aí eu falo assim, não é tão vergonhoso assim. Aí eu falei... Quando eu completei 17 anos, segundo ano, falei, pai, eu quero ser atriz. Ele, filha, então você vai ser atriz, vamos pro Rio de Janeiro. Aí, tava 2 meses antes de ir pro Rio de Janeiro, meu pai falou assim, filho, eu não vou mais poder ir com você. Aí eu olhei assim, então eu vou sozinha. Aí eu falei, então eu vou sozinha. Ele, não, você não sabe se virar sozinho. Eu lembro que eu passei minhas férias tão responsável, aprendendo a cozinhar e fazer tudo pra falar assim, pai, como que eu sei? Eu falei assim, eu vou te provar Nossa, que eu gente, ó. posso morar sozinha. Arrasou. E aprovando ele. E aí, eu lembro que depois que eu conheci o Fei, meu amigo, né, que tá aqui, foi feminino, ele falou assim, amiga, não vai pro Rio, não. É babado. São Paulo que é o point de você. Chico foi pro Rio ele também, falou. Fui você pro foi Rio, quebrei a cara. Ainda bem que tinha um amigo pra te aconselhar. Gente, ele tá certo, menino. E ele falou, vai pra São Paulo, porque São Paulo é o point. Ele morava no Rio também na época. E eu falei assim, cara, então vou pro São Paulo. Aí convenci meu pai, acabei vindo sozinha pro São Paulo e cá estou eu. Meu Os três. Deus. Aí passei por Aí muita foi dando- coisa. aí foi dando certo. Foi dando Quanto tempo faz que certo. tu tá em fui São dando- Paulo? Hã? Quanto tempo faz que tu tá em São Paulo? Já tem 4 anos, desde 2019. 4 anos! Tinha Quer dizer, tu encarou São Paulo sozinha com que idade? 17 anos, Menina, gente. olha. Cara, terminei E eu, terceiro ano eu vindo aqui. pra cá com 28, com o cu na mão. Menina, eu encarei Eu com assim, ó, meu Deus, o que eu 34, tô fazendo da minha toda vida? cagada. A menina veio... Nossa, parabéns. 17 anos. Foda. Para! Foda. Oh, mas era Arrasou, corajosinha viado. demais. Aí tem as histórias da Augusta, que eu adorava ir pra Augusta. Terceiro ano, Mas meu pai é nem jovem, sabe. né? Meu pai nem sabe, mas eu quase que eu reprovei no terceiro ano. E pai, tô estudando, tá tudo lindo. Como é que tá a escola? Tá ótimo, pai. E eu lá, faltando escola. Mentiu também. Só falou depois que passou na É com recuperação. você. Mas eu tava, tipo, atuava muito, tava fazendo meu teatro. Tá tudo bem. Aí, fazia. Eu tava fazendo muito network, conhecendo a galera da internet. Ah, mas isso é gravando, muito- gravava. isso é muito gravava importante. que nem é louca, gravava demais a conta. Que bom, foda, Nicole, arrasou. E aí foi acontecendo. Ah, eu fico toda vez tô orgulhosa. Eu fico assim, ó, gente, olha aí. É bonitinho demais, né? Porque nós Porque três foi Vendo só hormonal. cedo com uma pessoa determinada, né? De certa forma, as tuas aulas de arte serviram pra ela ver que ela... Você E olha viu? lá, se essa pessoa aí tá achando que é atriz, Vou encarar a cidade grande sozinha e vou É acontecer nessa porra, parabéns. Com 17 anos eu fiz a peça do Titanic. Outros tempos, amigo, outros tempos, outra época, entendeu? Não tinha tudo isso, essa evolução. Gente, eu se deixar, eu ficaria falando horas e horas e horas com vocês. É porque o papo é bom, velho. É que é bom ficar lembrando dessas coisas. É muito bom. E a gente vai lembrando de um nossa- monte de coisa que depois Nostalgia. acaba e você fala assim, caralho, eu não falei disso. Putz, Aham. desse jeito. Nossa, é muita Ah, coisa. teve uma vez que a professora, lá. me colocou pra fora de sala e ela disse: não, você vai direto na diretoria
pra ir lá. Aí fui lá pra diretoria pra avisar, né? Me colocaram pra fora de sala de novo, aquela coisa. Quando cheguei na diretoria, tinha a diretora e outros 3 professores estavam amarrados no chão, porque a escola tinha sido assaltada. Que isso? E realmente, eu não tinha celular na época, senão eu tinha feito história daquilo tudo. Tipo, Mas oi, galera, tamo aqui. Gente, vocês não vão Ele fez acreditar. stories, olha aqui. Mais um dia aqui no meu blog, fui botar ela pra fora da sala de novo. Cheguei aqui, vocês não acreditam. Olha, perdi todo mundo. Mas não, foram assaltados. Aí os assaltantes deixaram todo mundo amarrado lá. Aí eu voltei pra sala. A professora, eu não falei, Joselino, pra você ir pra diretoria. Eu, pelo amor de Deus, tá todo mundo amarrado lá. Eu não desamarrei eles, eu chamei a sala pra ver. O que vai que, né? Vai que não acreditava em você. Eu não ia ficar com essa lembrança maravilhosa só pra mim. Eu Nossa, compartilhei com os meus colegas. É né? isso, é maravilhoso. 30 alunos Ai, vendo. eu nem contei da história do José Gostoso. Ai, essa José é Gostoso? Nem uma boa. Dá contar. Eu tempo. preciso contar, Olha, gente. pelo título já me pegou. Sétimo Sim. ano. Novata na escola, porque todo mundo entrava no 6º ano, era engraçado, né? E É eu verdade. Era novatinha. 1,75 de altura, era magérrima. Você lembra que eu era Sim, estrupícia? Não tem sim. como. E, gente, eu realmente era A estrupícia. bicha era bem magrinha. Eu era muito magrinha, tão esquisitinha, corcundinha assim, né? Aí Mas comecei- eu me identifico também, porque eu era essa pessoa na adolescência E eu sofria também. bullying, sabia? Com a galera lá, me chamava até. Falava assim, ó, eu escutava de cochicho, Ah, me eu chamava sei de aqui, ó. varapau, de Faz vareta. bullying Fala de agora, novo. Fala, seus cadê a varapau? horrorosos. Cadê a varapau? Que porra! Nada. Tipo, pô, e aí, eu tô ajeitando aqui nos negócios. Varapau não, os pau que me varam. Parou, gente. Para, Peraí. Ai, amigo, tô nervosa, para. Ai, meu Deus, meu pai não sabe. Ele não sabe que eu sou virgem. E eu que fingindo, tipo, ai, meu Deus, ela tinha 12 anos ontem pra mim. Ai, que... Ele tá assistindo esse podcast tá dizendo, eu sabia que não devia ter deixado. E aí? Eu sempre tive uma tara em gostar de homem feio e alto. Entendeu? Por quê? quê? Ei. Nossa, me dá um ódio. As mulheres bonitas assim, ó. Ei, Olha Amiga, isso. porque, tipo assim, tá, o José, ele era alto. E aí eu fiquei, ai, que lindo. E aí eu fui ao banheiro. E aí eu sempre fui extrovertido com as amigas. Aí a Ludmilla, lembra Sim, Ludmilla? lembro. Começou a filmar. E eu no banheiro cantava assim, ó. Eu lembro até hoje da música, era assim. O José é um gostoso, ele é um gostoso, um gostoso. Aí eu falava assim, claro que vou dar umas bitoquinhas naquela boca gostosa demais. Ele é um lindo, gostoso, safado. Até aí eu lembro. Aí eu falava mais coisa e não lembro. Mas era isso. Eu falava. Eu juro por Deus. Pegou. Você vê, por isso Ai. que com 17 anos ela já tava pra Mas São se eu, Paulo, olha, já tava se eu, no fazendo- meu tempo, se eu passo na porta do banheiro e escuto isso, gente, a loura do banheiro ficou louca. Tá cantando lá dentro. Amiga, sabe o que A loira do aconteceu? banheiro tá diferente, né? Né? A Ludmilla, ela era do B, só que ela tava no D na época. Aham. Mas ela já tinha sido Gente. da sala B. E, como a gente acabou de falar, tinha 40 alunos numa sala de 1 ano. Então era tipo A até o J do 7º ano. Aham. Aí pegou, mandou pra uma menina da sala do B, no WhatsApp. Nossa. Que mandou pro C, que mandou pro D. No dia seguinte, filha da puta. eu A cheguei escola na toda sala. sabia. Amiga, você não tá Meu entendendo, não. Esse Deus. vídeo rodou pra todo. Ele Nicole, rodou. pelo amor de Deus, Oh, Nicole. Nossa, eu tô nervosa, amiga. Eu tô nervosa. Vai. É. E aí? Esse vídeo rodou demais da conta, assim, pro 7º, pro 8º e pro 9º. Até o 9º ano rodou. Chegou. Ah, gente, No no dia seguinte- grupo dos hábitos professores, a gente tava. O José é do Na hora que eu cheguei na sala de aula, todo mundo, meus amigos, começou a cochichar, falar, Nicole, seu vídeo rodou muito, o quê? E eu não sabia que tinha rodado, porque não lembro o que aconteceu, não sabia, só descobri na escola. E aí meus amigos começaram a zoar na minha sala. E o José não era da minha sala, mas começou Ele a era do zoar. B. Era do B. Aí começou a cantar, todo mundo começou a cantar, e eu naquela vergonha. Na hora que foi, na hora do intervalo, que é todo mundo junto, Nicole. todo mundo de todas as salas começou a cantar. O José é um gostoso! Ele é um gostoso! Todo mundo descendo Esse assim. professor, bem assim, ó, na sala dos professores. E amiga. Vamos estender esse intervalo, pelo amor de Deus, tá cansativo E hoje. era tipo assim, todo mundo aqui embaixo, eu e José, entendeu? Eu e José, todo mundo aqui embaixo. E aí todo mundo olhava pra mim, pra ele assim, cara, eu abaixava, eu fiz Nossa, assim, corri, e corri pra sala de aula. Eu ia pra sala de aula e comecei a chorar. amor. E a gente, eu nem... Eu sou assim, caralho, por que eu sou assim, velho? E você pegou o José? Até não.
Mentira, tu... Nossa, o José era muito devagar também. Declarei. Não, mas depois a gente trocou essa mensagem depois que passou uns 2 anos, que aí eu, não. que eu tava no primeiro ano, aí ele... Aí vocês não ficaram. Hã? Hã? Não ficava. 2 anos o hit já tinha passado. José, olha, se você estiver assistindo isso. Perdeu time, o José perdeu time. Perdeu time. José Aí foi gostoso. isso, amiga, marcou minha vida. Eu lembro que uns 2 anos depois ainda tinha gente falando assim, uma galera que eu nem conhecia. Você não é a menina do José Gostoso? Eu juro por... Gente, é sério. Esse é o hit. Ai, Virou a menina essa é a do José história, Se eu não você gravar um esqueço. CD, você tem que botar essa música. Eu tenho que por só falar, isso, José apenas. é um gostoso. Gente, eu tô adorando o papo, mas temos que ir pra nossa parte de recuperação final. Vamos lá. Que eu quero saber se vocês realmente aprenderam alguma coisa na escola. Olha aí, virou uma competição aqui. Eu quero ver quem vai passar de ano. Vamos ver quem colou menos. Vai, qualquer Vamos coisa, ver. me dá cola aqui. Nicole, Vamos lá. que grande evento histórico aconteceu em 1822 no Brasil? Letra A. Ai. Tem uma alternativa, olha Ai, que que coisa bom. boa. Ditadura militar. Letra B. Revolução de 1930. Letra C. Independência do Brasil. Ou letra D. Construção de Brasília. Em 1822. Letra vai estar D, né? Aham. Então é a C. Independência do Brasil? Aham. Certa resposta! Você tava com medo que tu chutasse a letra B. Que é a Revolução de 1930. Por que tu mudou essas questões? Pelo amor de Deus. Chico, um anel Um anel. tem 3 pedras preciosas. 3 pedras. Um anel. Isso. Quantas pedras preciosas tem em 11 anéis? Porra, vai tomar no... tem 3. Um tem 3. 11 anéis tem... Em 11, cada um tem 3. Então, em 11, é 11 vezes 3. Calma, eu vou dar as alternativas. Tem alternativa ainda. Tem. Eu tava Letra fazendo conta. Pelo amor de 33. Deus. 33. Letra B, 110. Será que eu fiz um errado assim a conta? Letra C, 333. Ou letra D, 30. 33. Certa resposta! Ele aqui. Um anel. Calma. Um anel. Não, eu aqui na minha cabeça fazendo Amigo, conta, você tá bem, Jesus você Cristo tá bem apareceu demais. aqui do lado dela fazendo. Vamos lá, Nicole. Quem pintou o teto da Capela Sistina? teto? O teto. Quem limpou, eu falei. Quem que limpou. pintou o teto da Capela Sistina? Letra A, Michelangelo. Letra B, Leonardo da Vinci. Letra C, Rafael. Letra D, Donatello. Mentira. Da 20. Não! Garota, eu aqui, ó, rasgando o ar aqui no papel na tua frente. Ué, mas eu falei o Michelangelo. Hã? Você falou da 20. Errado, olha, está quase indo de Não, eu recuperação. Chico, quantos continentes Ó, pra mim só tem existem? matemática também, Não é né? matemática, isso é geografia. Quantos? Eu não sei o número. Quantos continentes existem? Letra A, 8. Letra B, 5. Letra C, 4. Ou letra D, 6. 5. 5 continentes? É 5, né? Porque é a América, Europa, África, Ásia e Oceania. Não é isso? Essa é a sua resposta? Eu acho que é. Ai, que briquito, não gostei. Mentira, não- Errado! Mentira! Mudaram essa porra também, foi? Quantos continentes botaram agora? Oxa! Eu também... América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. 6. Mentira que essa... Ah, não, Antártida é nome de cerveja. Ai, tomar no cu, ninguém coloca essa merda mais. Eu quero mais. Essa é da minha matéria. Ih, tensão. Vamos ver se eu gostava mesmo dela. Qual deus da mitologia grega, Téspis, o primeiro ator da história do teatro, interpretou? Téspis? Tá, o Téspis, ele interpretou... Ele era um ator. Ele interpretou um sim. deus. Entendi. Que deus foi esse que ele interpretou? Tá. Não tem alternativa. Mentira que não tem alternativa. Não, pera. Ele interpretou... É um deus- É o Téspis, eu lembro. Isso, ele Da subiu no mitologia. palco e falou: Eu sou. Tananã. Já deu a dica. Afrodite! Não! É um deus homem. Zeus! Quem é o deus do teatro? Nicole! Eu quero essa autoestima. De. Longe...
Longe. Ordinário. Dionísio! Nossa, eu tava indo pra Diógenes, você viu, né? Nem existe. Diógenes. Um deus grego. Diógenes. Chico, a sua última pergunta. Qual é o nome popular do cloreto de sódio? A gente usa ele todo dia. Peraí. Cloreto de sódio. Essa é fácil. Ai. Peraí, vamos dar dica aqui. A gente usa pra limpar. Não. Não? Tá. Olha, menina, você tá falando. Olha, você deu sorte porque é o seguinte: porque eu sou uma pessoa que gosto muito de uma comida mais salgadinha. Eu nunca fui a pessoa do doce, eu sempre fui o do sal. Então, o cloreto de sódio é conhecido popularmente como. Sal. Passando! Eu fui fazer um arroz semana passada e eu errei a quantidade de cloreto de sódio. Agora aí, ó. E o meu namorado chegou em casa e disse na hora: nossa, mas você fez esse arroz com água do mar porque tá salgado, virado na peste. Olha aí, gente, eu amei conhecer vocês, de verdade. Eu conheci, ó. Vamos conhecer. Receber, eu ia falar. Eu não conhecia vocês, que são vocês? Nossa, eu. E é isso, muito obrigada, essa câmera é de vocês, então. Posso levar quando eu for? Ótimo, eu tava precisando mesmo de uma. Mentira. Manda seus recados, suas redes sociais, seus shows, onde você vai estar no Brasil, pro povo te acompanhar. Olha, primeiro eu queria agradecer, Esté. Obrigado por me convidar. Obrigado por ser no episódio da Nicole. Adorei te conhecer pessoalmente. Nossa, que menina louca, como você é louca. Adorei. Maria, que você não viu os vídeos. Eu passo vergonha, Não, é isso, tamo junto. Achava e o mais tipo uma menina importante, se você encara, você sabe quem é o José Gostoso, manda o Instagram, que é pra gente ver se ele tá gostoso ainda. Eita, já pensou se hoje em dia ele tá... Aí você passa Tô curiosa, já vou pesquisar o nome dele. E aí me sigam nas redes sociais aí, Eu lembro até no o sobrenome YouTube, tem dele. o meu canal no YouTube, Júnior Chicó, que eu posto lá vídeo de stand-up. E tem no Instagram também, @o_Júnior_Chicó. Eu tentei colocar Josenildo, mas fui bloqueado. Conta pra gente o que você tem de novidade, assim, né? Porque você tem poucos seguidores, se quiser alguém mais, assim, vai que, de repente. Primeiramente, quero agradecer por você me chamar para esse podcast. Estou muito feliz por você, de estar aqui presente, em ver a Esté de novo, que foi minha professora. Então, isso é uma nostalgia. Inclusive, você falou tanta coisa aqui. Eu falei, caraca, é verdade que isso aconteceu. Que eu não lembrava, inclusive, das dancinhas. Dos mistérios. Isso foi tão gostosinho. Eu vou fazer isso Faz agora. isso. É igual a apresentação. Dos mistérios. E tem muita novidade por aí vindo, né? Agora eu vou focar também na música, que é um lado artista que eu amava, assim. Toco piano, toco violão desde novinha, então naquela época também já cantava. E sempre foi um sonho meu ser atriz e cantora. Eu sempre, cara, ou eu vou ser atriz, ou eu vou ser cantora, ou eu vou ser tudo. Eu sou artista. Isso. Então. Isso, gato. Bora! E aí, esse ano eu tô com umas produções já prontas de músicas. Vou lançar meu primeiro clipe, minha primeira música. E tá legal, tá muito bacana. Gente, vai ver uma Nicole doida aí, da música. Tá, não vou cara. deixar meus vídeos de comédia de lado, né? Porque a galera me conhece por ser doida, assim, expressiva. Porque meu Instagram é só... Ela faz igualzinho. Meu Deus, tu viu a cara dela? Ficou... Você lembra? Eu sempre fiz caretinha, essas trem. A Passada. galera Bonita, gosta. né? Mas eu quero o clipe. Quando sair o clipe, Fala pra que gente. tudo Eu vou fazer bonita, coreografia. Eu toda adoro linda, fazer vou coreografia dançar. pra clipe. Vamos fazer uma coreografia boa. Pessoal que está assistindo aí, muito obrigada. Continue assistindo esse podcast, que tem mais episódio vindo aí. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar se você gostou. Ai, isso. foi delícia. Dá like, manda pra geral. Se você isso. foi meu ex-aluno do Ideal, se você era colega da Nicole, se você é o José, deixa aqui nos comentários. Coloca nos comentários, que agora eu quero... A gente quer saber tudo. se de repente José continua gostoso. Eu não posso falar isso porque eu era professor. Meu Deus, socorro, Ou perdão. ele ficou, né? Mas agora ele é maior de idade, tá tudo bem. E o Conselho Fora de Classe é um podcast produzido pela Farra. Então também siga a Farra nas redes sociais, acompanhe todos os nossos projetos que estão vindo por aí. E não se esqueçam que os meus próximos shows, que também se chamam Conselho Fora de Classe, vou estar aí rodando esse Brasilzão, fazendo show, contando as minhas histórias da época de professora. Talvez eu fale de Nicole, talvez. Vamos até criar uma história aqui, só pra ela estar no show também, falar alguma coisa. E é isso. Então, vai lá, compra o seu ingresso. Não esqueça também de entrar na campanha do Apoia-se pra continuar fazendo com que esse podcast continue existindo. E é isso, e até semana que vem. Beijos! Tchau, Beijos! Beijo. Fazer aquela fusão aqui. É isso, gente! Ai, que delícia!